Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este encontro de Direito Financeiro. Nós vamos hoje dar continuidade aos estudos que temos feito dos elementos de direito financeiro. Dentre outros, nós já analisamos despesas, receitas, as nomenclaturas, características dessas receitas, dessas despesas. E você sabe que atualmente nós estamos falando de despesas, não é? As despesas públicas, tudo bem? Então é sobre isso que nós vamos tratar hoje, mas faremos isso de uma maneira um pouco diferente. Nós vamos fazer uma análise deste tema à luz da Lei 4.320. Para isso, nós vamos utilizar um recurso simples, que é o tratamento do tema à luz da própria Lei 4.320, com apoio de questões. Faremos isso apoiados em questões. Vamos aproveitar algumas questões de concurso público para que possamos explorar um pouco a Lei 4.320 quando ela trata ali de despesas públicas. Tudo bem? Nosso estudo de hoje fica focado nos artigos 12 e 13 da Lei 4.320, os artigos básicos, principais, para a compreensão do tema relacionado a despesas públicas. Tudo bem? Então nós vamos utilizar o nosso tradicional material de apoio. Veja aí o tema, do encontro de hoje, análise pontuada da Lei 4.320/64, através da resolução de questões. Fique aí, pois nós vamos fazer esta análise aqui juntos, tudo bem? E para dar início a este conteúdo, a este estudo, já passamos aí para os nossos elementos. Estou aqui apanhando um pouquinho da operação, não fiquem preocupados com isso, não reparem os erros de operação, porque aí temos que dar a aula e operar aqui esses materiais, também temos que lidar aqui com os ruídos em volta, não é? Mas vá relevando isso, não preste atenção nisto não. Vamos lá, só para que nós possamos iniciar aqui o nosso estudo, quero rememorar com vocês a Lei 4.320, o seu propósito. Como o próprio corpo menciona, é uma lei que traz normas gerais de direito financeiro para que se possa elaborar e controlar os orçamentos e os balanços da União e os entes federados, então dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Anota aí, chama a sua atenção para o fato de que nós estamos mantendo na transcrição dos textos da Lei 4.320 as regras ortográficas daqueles dias, lá dos anos 1960, já que a lei é de 1964. Então, esse texto aí está bem ali nas disposições iniciais da Lei número 4.320, esta lei criada como lei ordinária, mas que foi elevada ao status de lei complementar, razões que nós já vimos nos encontros anteriores. Olhando aqui para este primeiro tema, nós vamos já utilizar aqui uma primeira pergunta de concurso público. Essa aí é do ano de 2013, se minha memória não me trai aqui neste momento. Concurso público para juiz federal. Agora, de qual região eu já não consigo lembrar, tá bem? Mas é de juiz federal, sim. Veja que interessante, lá a pessoa está fazendo a prova sem a utilização, evidentemente, do apoio da própria legislação. Ele está fazendo isso aí de cabeça, não é verdade? Mas aqui nós vamos fazer o uso da lei, porque nós queremos de fato estudar a própria lei, né? Vamos ver? O que nós temos aí, né? Veja a questão. As despesas que caracterizam inversão financeira incluem dotação para... Veja que o nosso estudo é mesmo de despesas, né, pessoal? A gente quer falar, nós queremos tratar das despesas. Então, selecionamos questões relacionadas às despesas. Veja, as despesas que caracterizam inversão financeira incluem dotação para pagamento de juros da dívida pública, aquisição de material permanente, amortização da dívida pública, obra pública, aquisição de títulos representativos do capital de empresas
em funcionamento. Bem, há alguns dias eu sugeri que vocês fizessem uma pesquisa do que seria a inversão financeira, o que seriam as inversões financeiras. Nós já analisamos que as inversões financeiras estão ali naquelas despesas de capital. Mas o que vem a ser inversões financeiras? Isso ficou para que você desse uma analisada no tema. Entretanto, nós vamos fazer aqui juntos uma análise rápida do que são as inversões financeiras, que diferença existe entre uma inversão financeira e um investimento, por exemplo. Lembre-se que o cenário que nós estabelecemos, que nós aprendemos para a despesa de capital, seria aquela relacionada a crescimento. E crescimento demanda investimento, não é verdade? Preciso investir para crescer. Mas a Lei 4.320 colocou uma classificação chamada de inversões financeiras, dando a ela a designação de despesa de capital. Resolvi então fazer com vocês uma análise do que seriam as inversões financeiras. Quero deixar claro que não é a ideia esgotar o tema, porquanto cabe bastante estudo a respeito disso. Mas você pode depois, com base nesses primeiros elementos que traçarmos aqui juntos, investigar um pouco mais a respeito das inversões financeiras e entender até o seu contexto dentro das despesas de capital. Então observe aí, inversões financeiras, materialzinho de apoio. Primeira coisa que nós vamos destacar a respeito dela, que elas são classificadas pela Lei 4.320 como despesas de capital, certo? São despesas de capital. Talvez você pense, então, se é despesa de capital, significa que é uma receita, ou melhor, é uma despesa que vai promover crescimento. Será mesmo? Vamos compreender um pouco mais ainda deste tema. Veja, quando eu falo das inversões financeiras, quando eu olho apenas do ponto de vista do patrimônio do órgão público, patrimônio público como um todo, eu não consigo ver diferença entre investimentos e inversões financeiras. Isso é óbvio porque, nos dois casos, nós estamos falando de transações que geram mudanças patrimoniais. Tanto inversão financeira como investimento gera uma movimentação ou alteração ou mudança patrimonial. Então a pergunta que nós fazemos é: que diferença, portanto, há entre investimentos e inversões financeiras? Talvez você já esteja fazendo um paralelo mental aí, uma análise, olha, inversões financeiras, parece que isso tem a ver apenas com troca. Será? Parece que é por aí, não é? Vamos analisar um pouco mais. Vamos ver que diferença, onde está a diferença entre uma coisa e outra. Olhe para essa figura aí, né, muito simples, só para que você tenha uma facilidade de compreensão, digamos assim, um mnemônico, não é? Uma imagem mental mesmo. Veja isso aí. Eu tenho uma quantidade de dinheiro já reservada, já respeitou todo aquele crivo legislativo e tudo mais. Enfim, eu tenho uma receita classificada como receita de capital. Então é um dinheiro, é um ativo, é um positivo do poder público que nós estamos chamando aqui, classificando como receita de capital. Você já sabe que a receita de capital só pode ser utilizada para pagar despesas de capital. Então, o que acontece? Com essa receita de capital, o governo vai construir, veja a palavra que eu estou utilizando, pessoal. O governo constrói um prédio que vai ser destinado, por exemplo, para instalar uma escola. Este prédio, portanto, não existia, o governo fez a dotação, fez a previsão certinho, todo aquele crivo legal aí para construir, licitação, enfim, tudo certo. Então agora ele constrói o prédio. Veja então que eu investi um dinheiro,
Viu a palavra? Eu investi um dinheiro porque eu construí alguma coisa. O que eu observo aí neste tema, neste cenário, quando eu falo que eu construí? Não há muito segredo aí, pessoal. Não tem muito segredo, não. Olha o que aconteceu, ó. Eu fiz um investimento porque eu como que criei, quando eu construí a escola, eu como que criei mais alguma coisa. Eu adicionei ao cenário econômico, por assim dizer, mais alguma coisa, mais um produto, mais uma riqueza. Então, quando eu falo em investimento, isso aí que você observou, que foi a construção de algo novo, isto veio para agregar, para somar ao acervo, digamos assim, ao acervo econômico como um todo, veja, eu fiz riqueza. Isso passa a fazer parte de um cenário macroeconômico. Percebe que do ponto de vista apenas do patrimônio do ente público, ele simplesmente destinou um valor que ele mesmo já chamou lá de despesa de capital. Quando ele pagou, ele chamou aquilo de despesa de capital. Mas neste caso, ele construiu alguma coisa, ele trouxe para o cenário econômico, veja, macroeconômico, mais alguma coisa. Ele acrescentou um produto interno bruto ao cenário econômico. Isso é fazer riqueza. Então, neste caso, esta despesa de capital constituiu sim em um investimento. Você percebeu que o dinheiro ele foi transformado em algo novo, que não existia no cenário econômico. Soa para o bolso ou para o cofre público uma despesa de capital, pura e simplesmente, entretanto, é classificada como investimento, pois acrescentou ali no cenário macroeconômico mais uma riqueza. Portanto, isso é investimento. Percebeu? Agora vamos observar uma outra situação. Olha aí. Eu tenho ali a mesma receita de capital, agora um outro exemplo. Uma receita de capital está aí representada para você, à sua esquerda, aí a receita de capital. Mas veja o que acontece. Diferente do cenário anterior, que você observou que lá foi construído algo novo, então não existia aquele prédio não existia, agora existe. Aqui não é a mesma coisa. Aqui, o que aconteceu? Aqui o prédio já existia, nesta ilustração que você observa agora. O prédio já existia, percebe isso? O prédio já existia, era utilizado pelo poder público. No nosso exemplo, isso é muito comum. Os prédios de pessoas particulares, por exemplo, que é o caso da nossa ilustração aí que você vê, o poder público, né, o governo, vou chamar assim, está pagando aluguel para uma pessoa física. Vamos chamar essa pessoa de família, né, pessoa física. Então, se eu olhar para o cenário econômico, os agentes econômicos, lembra lá do direito econômico do semestre passado, a família é um agente econômico importantíssimo, né? Então, saiu da família, o que aconteceu foi aí, o governo estava utilizando este prédio que era da família, pagava aluguel, mas agora, o que ele fez? Ele comprou este prédio que ele já utilizava. Percebe isso? Ele comprou o prédio que ele já utilizava. Ele acrescentou alguma coisa macro no cenário econômico ou no cenário macroeconômico? Não, porque esse prédio já existia neste cenário macroeconômico. Ele agora só faz parte do acervo do poder público. Acervo público, pura e simplesmente. Então, se eu observar o cenário macroeconômico, apenas troquei o dinheiro, a receita de capital lá que tinha no caixa, por um bem. Eu fiz essa transformação, é a característica do capital, promover a transformação, mas não agreguei nada no cenário macroeconômico. PIB, Produto Interno Bruto, relacionado a este evento que nós estamos analisando aqui, não sofreu nenhuma alteração. Percebe isso? Então, o que é isso? Isso é investimento ou é uma inversão financeira? Ora, é apenas uma inversão financeira, porque você percebeu
que houve apenas uma espécie de troca, palavra bonita, um intercâmbio entre setores. Você percebe que saiu da família e foi para o governo. O que aconteceu no cenário macroeconômico? Absolutamente nada. Percebeu? No cenário macroeconômico, o produto interno bruto, PIB, permaneceu em relação a este imóvel aí, a este prédio, o mesmo. Por isso que a lei chamou isso de inversão financeira. Aqueles eventos relacionados a coisas desta natureza aí que você percebe, nós vamos chamar apenas de inversão financeira. Não nós. Esta designação é trazida para nós, é mencionada para nós pela Lei 4.320 mesmo. Não é verdade? Muito bem, então agora nós estamos aptos a começar uma análise mais detalhada da Lei 4.320. A próxima apresentação aí que eu vou colocar para vocês, tá aí, olha aí, já é aquela questãozinha que nós queremos responder. As despesas que caracterizam inversão financeira incluem dotação para. Entretanto, antes de nós passarmos a analisar exatamente esta questão aí, eu gostaria de ver com vocês uma outra coisinha. Nós vamos olhar juntos aqui para os artigos 12 e 13 da Lei 4.320, apenas estes dois artigos. Vamos fazer isso juntos, porque nós vamos nos apoiar sobre eles para todo o nosso estudo. Para facilitar a nossa visão a respeito de como o legislador daqueles dias esquematizou, né, os elementos relacionados às despesas na Lei 4.320, eu montei aqui um material para você, para tentar facilitar aqui a nossa visualização, tá certo? Espero que consiga ver aí na sua tela, porque eu não consegui deixá-lo muito maior do que isso na nossa transmissão, tá bem? Está aí na tela para vocês. Eu esquematizei, transcrevi, né, da Lei 4.320 para cá, transcrevi para vocês aí e fiz aí uma separação por cores. Então nós vamos olhar juntos isso aí. O que eu gostaria que você percebesse é que a mera leitura desses dois artigos já nos conta praticamente tudo a respeito da classificação que a Lei 4.320 faz das despesas públicas. Em verdade, você já lê aqui da despesa, percebe aí? E aí você já encontra o artigo 12, abrindo caminho para a compreensão deste tema. E veja, a despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas. E aí é legal você perceber que essa forma de esquematização que está aí, exceto as cores que o professor colocou para você, são as esquematizações ou corresponde ao que o legislador colocou na lei. Se você acessar aí em tempo real a Lei 4.320, prefira repositório oficial, aconselho que você vá no planalto.gov.br e lá você consegue isso. Coloque aí Lei 4.320 Planalto, que o link que vai apontar já é para lá. Repositório oficial atualizado em tempo real. Muito bem, ele já traz isso aí. Coloque aí Ctrl F e escreva arte.espaço12, você já cai aí. Observe. Ele já nos dá aqui o gênero que nós já estudamos de despesas correntes. Percebeu? Olha ele aí. Ele já nos dá este gênero. E olha que ele já coloca para você as duas espécies deste gênero. Despesas de custeio e transferências correntes. Se você vai resolver qualquer questão aí de prova e pode utilizar a lei, é fantástico porque você já tem esse esquema prontinho. Você já conhece despesas de custeio e transferências correntes como espécie do gênero despesas correntes. Percebeu? É muito tranquilo. Entretanto, nas provas por aí você não pode utilizar em primeiras fases de concurso, questões fechadas, como as que vamos tratar aqui hoje, você não pode utilizar, você não tem a permissão de utilizar a lei lá em tempo real, então é bom que tente pelo menos memorizar as linhas gerais aí disto, tá bem?
E aí no amarelinho você já encontra despesas de capital. Percebe? Despesas de capital. E você encontra 3 espécies do gênero investimentos. Inversões financeiras, aí está a tal da inversão financeira e as transferências de capital. Logo, o artigo 12 continua fazendo algumas classificações. Veja que em verde, os 3 primeiros parágrafos se referem aí às definições, por assim dizer, né, o tratamento das despesas de custeio e das transferências correntes. Veja que você encontra isso, classificam-se como despesas de custeio, as dotações para manutenção de serviços e vai, né? Parágrafo 2º, classificam-se como transferências correntes, viu? Despesas de custeio e transferências correntes já explicados nos parágrafos 1º e 2º aqui do artigo 12. O parágrafo 3º aqui fala das subvenções, porque as subvenções são tratadas como despesas correntes, tá certo? E aqui, precisamente, né, ela diz que são transferências destinadas a cobrir despesas de custeio. Viu aqui? São transferências destinadas a cobrir despesas de custeio. Portanto, as subvenções está aqui dentro das despesas correntes e está também explicada no mesmo contexto. Aqui estão quais são as subvenções, nos parágrafos 1º e 2º, do parágrafo, nos incisos, melhor dizendo, né, 1º e 2º, do parágrafo 3º do artigo 12. Muito bem, agora as despesas de capital. Veja que interessante a esquematização que o legislador deixou. Ele trouxe aqui o gênero, despesas de capital, trouxe para você as espécies, estão aqui as 3 espécies, e logo nos parágrafos 4º a 6º, ainda do artigo 12, deixei aqui de amarelinho para você visualizar melhor, o mesmo amarelinho aqui, né, das despesas de capital, você vai observar as definições que o legislador traz para o que é investimento, o que é inversão financeira, o que é transferências de capital. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? É fácil, então, de você depois fazer esta análise aqui. Nós não vamos aqui ficar lendo estes artigos, vamos tratar de algumas pontuações disso quando formos resolver as questões aqui juntos, em tempo real. Mas eu gostaria que você conhecesse, era importante você conhecer esta estrutura aqui. Então, sempre voltaremos nesta estrutura que você observou. Muito bem, o artigo 12 deu essas linhas gerais para você, observou aí? Mas observe que o artigo 13 traz para nós, olha aqui como o legislador colocou no finalzinho aqui do caput, né? Do 13, olha, esquema, trouxe para nós um esquema. De fato, ele diz assim, olha, observadas as categorias econômicas do artigo 12, a discriminação ou especificação da despesa por elementos em cada unidade administrativa ou órgão de governo obedecerá ao seguinte esquema. Olha que interessante se torna isso aqui. Você começa a ver despesas correntes, em verdinho aqui, respeitando aquela mesma lógica que estabelecemos quando analisamos o artigo 12. Então, vem aqui despesas correntes, fala das despesas de custeio, você já viu aqui atrás as descrições delas, agora aqui você vê o apontamento delas. Pessoal ou pessoa civil, pessoal militar, material de consumo, estamos falando das despesas de custeio. Então, são aquelas subespécies, né? Porque estamos tratando despesas de custeio como espécie do gênero despesas correntes. Percebeu? Aqui, ó, serviços de terceiros e encargos diversos. Transferências correntes, quais são? Você vem aqui e encontra quais são. Dentre elas você encontra aqui, ó, subvenções sociais, econômicas, inativas, pensionistas e assim vai. Depois, no artigo 13, o esquema que o legislador aponta, e é essa palavra que ele mesmo utilizou lá no caput do 13, hein? Despesas de capital. Aí ele vem com investimentos. O que são investimentos? Quais são os investimentos? Você tem que decorar? Bom, você vai fazer concurso, vai ter que memorizar isso aí, não é? Mas por agora você já sabe, olhando para a lei, que investimentos são obras públicas, serviços em regime de programação especial, isso faça depois estudo específico disso, equipamentos e instalações, e vem tratando o que é
o investimento, que são investimentos. E aquilo que é investimento, é claro que você deduz que são despesas de capital. Qualquer investimento, portanto, destes aqui, né? Qualquer investimento aqui para a Lei 4.320, para o direito financeiro, portanto, os investimentos são despesas de capital. Você identificou o que é investimento, já concorda com a lei que está falando de despesa de capital. Inversões financeiras, ela aparecendo aqui agora, tratando das inversões financeiras. Olha aqui, olha, aquisição de imóveis. A gente fez um exemplo disso lá, adquirir imóvel. É porque a aquisição de imóvel é uma inversão financeira. Agora você já sabe explicar, porque não agrega nada no sentido macroeconômico, não é? Existiu o imóvel, ele continua existindo, o PIB não muda em absolutamente nada, por isso é uma inversão financeira e aqui traz outros elementos aqui, tá certo? Outras inversões. Destaque para aquisição de títulos representativos de capital de empresa em funcionamento. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Porque empresa em funcionamento entra como inversão financeira, porque aparentemente ela produz, ela gera, ela cresce, mas o direito financeiro preferiu entender que se trata de inversão financeira e tem uma explicação lógica para isso, da qual falaremos quando estivermos resolvendo uma questãozinha lá no final deste encontro de hoje. Enfim, tá aí, inclusive, as transferências, né, assim que tem essa função de inversão. Transferências de capital, olha aqui, transferências de capital está aqui dentro do contexto de despesas de capital. Então, quais são as transferências de capital? Aí vem a amortização da dívida pública, né, amortizada, como se fosse pagando parcelas, auxílios e assim por diante, estão citados aqui na Lei 4.320, dentro do artigo 13. Então, uma estrutura que o legislador chamou, veja aqui, ó, esquema, esquema, tá vendo aí a palavrinha esquema, negritei para você, é designação do próprio legislador, tá bem? Visto então estas linhas gerais aí da nossa Lei 4.320, nós podemos voltar ali para o nosso material para que possamos analisar aquela questão que queremos resolver. Você se lembra que essa questão de cara já fala mesmo sobre inversões financeiras, vai tratar sobre inversões financeiras. Eu já vou até, portanto, posicionar aqui a nossa Lei 4.320 próximo das inversões financeiras. Espero que o assunto esteja aqui pelo artigo 13, portanto, não é? Vamos colocar então a questão aí de volta para você. Veja aí ela. Aí está. As despesas que caracterizam inversão financeira. Então tá aí, simples, o que a gente quer tratar é isso aí, inversão financeira. Então, as despesas que caracterizam inversões financeiras incluem dotação para... E aí? Inclui dotação para quê? Vamos olhar com calma isso aí. Bem, vamos lá. A gente consegue. Será que pagamento de juros da dívida pública está caracterizado como inversão financeira? Vamos dar uma coladinha na nossa lei. Vamos dar uma olhadinha nela lá, né, para a gente saber se sim. Então, pagamentos de juros da dívida pública. Será? Eu vou ser malandro, eu vou dar um Ctrl F aqui e vou escrever dívida aqui, para ver onde que ele me leva. Por que não, né? Aí, ó, juros da dívida pública. O que é isso? Juros da dívida pública, transferências correntes. Tá certo que são despesas correntes e são também transferências correntes. E eu já sei que a inversão financeira não é isso. Olha aqui, ó, olha o 12, ó, a inversão financeira, olha aqui, é despesa de capital. Tá certo? Então, o pagamento de dívida pública não pode ser, porque ele acaba ressoando, mesmo, na verdade, como receita, ou despesa, melhor dizendo, né? Despesa corrente. Como é que fica aqui? Então, o nosso material. Nosso material explica para nós que se trata de transferência corrente. E o artigo 13 também trata sobre isso. Aquisição de material permanente.
que é isso, né? O que é essa aquisição de material permanente? Seria inversão financeira? Veja, pessoal, a gente poderia responder isso aqui rapidinho, mas a ideia é a gente dar uma tratada, não é? Aqui na Lei 4.320, manipular ela aqui nesses artigos 12 e 13 para compreender melhor. Então, aquisição de material permanente. Novamente, eu vou ser malandro, vou colocar aqui ó, a palavra permanente no Ctrl F, e aí material permanente. É despesa de capital, sim, mas está na categoria de investimento. Está vendo aqui? Aqui está o material permanente. Eu não quero que mexa, eu quero que marque. Está aí, material permanente está aqui e é investimento do gênero despesa de capital, mas da subespécie, né? Material permanente é subespécie de investimento, tá bem? Tudo bem, então tranquilo, a gente vai dizer que ela também não responde, não é, a nossa questão, a investimentos. Tá certo que é de capital, mas ainda não responde. Amortização da dívida pública. Será que a amortização da dívida pública é uma inversão financeira? Será? Mas parece que a lógica já diz que não, né? Ctrl F de novo. Vou colocar a lei para você. Ctrl F de novo. Cadê? Deixa eu voltar para cá. Ctrl F. Amortização. A amortização da dívida pública é meramente transferência. É de capital, sim, portanto está ali, ó, a despesa de capital. Mas, como você observa aqui, a transferência da dívida, ou melhor, a amortização da dívida pública é transferência de capital. Então, eu posso dizer com certeza que ela também não responde à nossa questão. Transferência de capital, portanto. Obra pública. Obra pública. Se é obra, parece que é coisa nova, né? Coisa nova gera PIB. Mexe positivamente no PIB. Se mexe positivamente no PIB, não parece que é transferência. Desculpa, inversão financeira não, né? Mas eu quero olhar para a lei mesmo assim. Vamos olhar para a lei mesmo assim. Eu estou procurando obra pública. Veja, auxílios para obras públicas. Não é, pessoal? É coisa de despesa de capital também. E eu posso olhar se só obras públicas, e não estou falando aqui de auxílio, né? A questão fala mesmo de obras públicas. Eu encontro aqui, ó, a própria obras, a expressão, né? Obras públicas. É investimento. Pela razão que nós falamos quando questionamos a questão, né? Ó, quando questionamos a questão ficou legal, mas vai ficar assim mesmo. Por quê? Ora, se estou agregando, se estou mexendo, alterando positivamente o PIB, então eu estou olhando para o macroeconômico, então é investimento. Claro que só sobrou, portanto, a aquisição de títulos representativos do capital de empresas em funcionamento. Tá aí, esta sim é a inversão financeira, letra E, responde a nossa questão. Vamos olhar aqui para ter certeza para a nossa Lei 4.320, a aquisição de títulos. Vou dar um Ctrl F aqui no material, na lei, e vou colocar aqui títulos representativos. Pronto. Aí, ó, títulos, aquisição de títulos representativos de capital de empresa em funcionamento. Como a gente vai fazer uma outra questão que envolve capital de empresa, depois a gente vai falar por que isso aqui é uma inversão financeira, tá bem? Não fique preocupado que nós vamos falar sobre isso aí. Então, respondemos já essa questãozinha e já conseguimos brincar bastante com alguns termos da Lei 4.320. Mais uma questão para a gente olhar para ela. Tá aí na tela para você, vamos prestar bastante atenção aí. Beleza? Vamos lá, vamos olhar para ela rapidinho. Em relação à classificação da despesa por categorias econômicas, julgue os itens subsequentes. Pessoal, também questão de concurso, nenhuma dessas questões aqui eu inventei, tá? Eu preferi pegar aí dos concursos para a gente poder ter a dimensão da importância deste tema aí com vocês, tudo bem? Vamos lá. Você já observou que você precisa julgar esses itens aí, são 5 itens para você julgar, e você já olha cá embaixo, ó, veja aqui,
que a questão já quer que você, né, o que a questão busca de você é que você identifique quais são os itens corretos. Então nós vamos identificar aí quais são esses itens corretos. Eu vou, à medida que nós identificarmos as questões, né, e analisarmos as questões, nós vamos falando aí se são verdadeiras ou falsas para ficar fácil de marcarmos uma assertiva ao final aí, né, ou uma alternativa ao final. São despesas correntes, despesas de custeio e transferências correntes. Bom, eu fiz uma coisa aqui para esse material. Eu previamente preparei ele para a gente apontar se está certo ou errado e fazer a volta, a análise na volta lá na lei, né? Então olha aí, ela é verdadeira. E por que que ela é verdadeira? Por que que esta questão aí é verdadeira? De acordo com o artigo 12, despesas de custeio e transferências correntes são despesas correntes. Percebeu? Vamos ver se de fato estamos corretos aí. Nós estamos falando do artigo 12, né? Então aqui está o artigo 12 aqui. Tá aí. E a lei, ou a questão, melhor dizendo, fala de despesas de custeio e transferências correntes. Olha aqui, mamãozinho com açúcar, pessoal. Olha aí, barbadinha, ó. Despesas correntes, despesas de custeio e transferências correntes. Viu como foi simples encontrarmos essa resposta? Claro que nós estamos com a lei, não é? Um pouquinho mais difícil fazer isso aí sem consulta, não é verdade, pessoal? Mas tá aí, a compreensão do tema já foi alcançada. Certinho, voltando para o nosso material, para a nossa questão, na tela para você, são exemplos de despesas correntes, investimentos e inversões financeiras. Será? Veja, falsa. Porque, de acordo com o artigo 12, são despesas de capital. A proposta é que nós analisemos isso à luz da lei. Então vamos lá. O artigo 12 está falando que investimentos, olha aqui, ó, investimentos e inversões financeiras são despesas de capital. Pessoal, investimentos não tem que ter dúvida que é despesa de capital, né? Cresce, agrega, tá certo? Aí a inversão financeira você memoriza que também é despesa de capital, porque vai ser transformado do ponto de vista não macroeconômico, mas será transformado. Capital é transformação, não é? Então, de cara, você sabe que aquela questãozinha realmente não podia estar verdadeira, não teria jeito de estar verdadeira, né? 3. As despesas de custeio são classificadas como despesas correntes e inversões financeiras são classificadas como despesas de capital. Adriano já falou tanto na minha cabeça, que inversões financeiras são despesas de capital, que quanto a isso eu não tenho dúvida. Mas será que as despesas de custeio também são? Não é? Bom, são, ela está verdadeira, porque o artigo 12 fala para nós que estas aí são espécies do gênero despesas correntes, despesas de capital, nessa ordem aí. Vamos olhar para a lei, confirmar isso aí. O que a gente quer ver? Primeiro a gente quer ver as inversões financeiras, né? A despesa de custeio. Primeiro, despesa de custeio, né? Despesa de custeio está aqui, pronto. Fácil, custeando, pagando. Custear é manter ocorre sempre, o que ocorre sempre é corrente, ficou fácil de fazer, a memorização está aí, a comprovação, né, à luz da lei, que despesas de custeio são despesas correntes. E aí você encontra lá inversões financeiras, aqui, tá aqui, despesas de capital. Veja que não é difícil, claro que nós estamos usando a lei, né? Isso ali no suor de uma prova, talvez ressoe um pouco mais complexo, né? Tem que lembrar desses detalhes aqui, mas veja que um pouco de lógica até te ajuda a resolver essas questões aí, tá bem? Vamos lá, mais um pouco. São despesas de capital, investimentos, inversões financeiras, transferências de capital. Investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Pessoal, parece que essa ficou barbadinha, né?
Lógico que você já marcaria ela verdadeira de cara, né? Porque são as espécies do gênero despesas de capital. Só para que isso fique na sua cabeça e não saia nunca mais, está aí o quadrinho amarelo, despesas de capital, investimentos, inversões financeiras, opa, vou colocar aí para você, investimentos, inversões financeiras, transferências de capital. Viu? Está aí na lei, então nós não temos dificuldades em relação a isso. Claro que nesse momento você já está memorizando este assunto aí. E a última são exemplos de despesas correntes. Transferências correntes, aí pessoal, transferência corrente tem que ser, né? Tá? Lógico que tem que ser. Transferências correntes até que é exemplo de despesas correntes. Vamos comprovar? Olha lá. Transferências correntes, está lá, no verdinho, lá em cima. Opa, esquecendo de colocar para você, tá ali, são despesas correntes, transferências correntes, está aqui dentro das despesas correntes, pronto, quanto a isso não tenha dúvida nenhuma, né? Mas as inversões financeiras você já acabou de aprender que estas não são correntes, são o quê? Capital, exatamente, são capital, né? Então, a gente, opa, aí eu fiz uma besteira aqui, mas enfim, você já entendeu, são aí despesas de capital. Tá, e acho que foi um bug aqui do negócio. Então, o que vai sobrar para a gente aqui? O que ficou verdadeiro? Ficou a 1 verdadeira, a 3 verdadeira e a 4 verdadeira. Ó, já aí, o bug se foi. Vou marcar de novo, tá aí, a 1, a 3 e a 4 são verdadeiras, portanto, a letra C responde a nossa questãozinha. Bem tranquilo, né? Vamos mais uma simplesinha aqui. Tá aí na tela para você, para a gente poder analisar junto aqui. Leitura rápida para a gente já fazer ela logo. A Lei número 4.320 estabelece normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Nos termos disciplinados nesse regramento, as despesas com subvenções econômicas, juros da dívida pública e amortização da dívida pública são classificadas respectivamente como. Então a gente tem que encontrar na ordem, né? Se ela quer respectivamente, nós precisamos encontrar a sequência na ordem. De capital corrente, de capital corrente, capital e corrente, de capital e corrente, corrente, corrente e de capital. Vamos destacar aqui para ficar mais fácil. O que ele quer da gente? Ele quer as despesas com subvenções econômicas, ele quer de nós os juros da dívida pública, ele quer de nós o que? A amortização da dívida pública. Então, claro que você, para resolver uma questãozinha dessa, já faz o seu rabisquinho aí para facilitar a vida. Então, eu quero esses 3 elementos. Vamos olhar com calma isso aqui, né? Observe a chamada de atenção que o professor criou nessa questão para facilitar aí a nossa análise da lei, já que a proposta é que a gente use as questões para analisar a lei. Enquanto eu vou falando aqui na sua cabeça, você vai tentando identificar. Será que, por exemplo, despesas com subvenções econômicas são capital corrente, hein? Será que é um crescimento ou uma inversão financeira? Será que é capital, portanto? Vamos aqui a um destaque. O destaque vai nos ajudar a raciocinar. Veja, em verde, em retângulos verde, nós destacamos que subvenções econômicas e juros da dívida pública são classificadas pelo artigo 300 da Lei 4.320 como transferências correntes. E se são transferências correntes, também são despesas correntes. Lógico, né, pessoal? Uma coisa é espécie de um gênero, né? Então, portanto, carrega aquela mesma característica principal, está naquela mesma genética, né? Naquela árvore genealógica lá. Mas vamos olhar para a lei mesmo assim. Nós estamos falando do artigo 13. O artigo 13. Pois bem, vamos colocar aí na tela para você. Então, nós estamos dizendo que o artigo 13 diz que as subvenções econômicas e os juros da dívida pública são transferências correntes. Será
Aqui, transferências correntes. Está no destaque aí para você, dentro do gênero despesas correntes, muito bem. E aqui encontramos, pessoal, ó, subvenções econômicas, o segundo item aqui, ó, subvenções econômicas. E juros da dívida pública, o antepenúltimo item aqui, juros da dívida pública. Então, essas duas categorias aí descritas na nossa questão são mesmo transferências correntes aí na tela para vocês, são transferências correntes. Ficou faltando o que é a amortização da dívida pública. Como é que a Lei 4.320 trata dela? Essa cor aí, sei lá se isso é rosa, né? Não sei que cor é essa não, mas está aí. A amortização da dívida pública é transferência de capital. E se é transferência de capital, é despesa de capital, pelas mesmas razões que mencionamos anteriormente. Vamos olhar aqui para a transferência de capital, portanto, cadê ela? Vamos olhar para ela aqui, eu vou achar ela aqui para você, para facilitar a nossa visualização. Achei aqui, já encontrei, vou colocar na tela para você, para facilitar a sua vida aí. Transferências de capital, aí nós encontramos quem aí? A amortização da dívida pública como primeiro elemento da transferência de capital. Fizemos então mais este breve estudo, mais esta breve análise aí deste artigo da Lei 4.320. Então, como é que fica a resposta, pessoal? Ficou lá, ó, corrente e de capital. Então, subvenções econômicas é corrente, juros da dívida pública é corrente e a amortização da dívida pública é capital. Beleza? A gente falou da amortização um tempo atrás, nos encontros anteriores, quando falávamos de uma conversão de uma receita em outra, né? Lá atrás falava da conversão de uma receita em outra, que você vê a evidência no campo, esta evidência no campo das despesas, né? Então, bem tranquilo. Mais uma. De acordo com a lei que estatue normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle de orçamento, cadê o negócio de orçamento? Vamos ler de novo. Achei. E balanço da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, classificam-se as contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado como? Será que são transferências de capital, despesas de custeio, encargos diversos, auxílio para inversões financeiras, transferências correntes? De acordo com a lei que estatui, então sim, de acordo com a lei 4.320, que traz normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle de orçamentos e balanço da União, dos Estados, Distritos e Municípios e Distrito Federal, classificam-se as contribuições, então ele está falando aqui, classificam-se as contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades, direito público ou privado, como? Que é isso aí, será, hein, pessoal? O que será que é isso aí? Vamos fazer uma análise da Lei 4.320. E aí eu já sei, né? Eu já sei que isso está lá no artigo 12, parágrafo 2º. Veja que está falando de contribuições e subvenções, né? Vamos lá. Classificam-se como transferências correntes as dotações para despesas às quais não correspondam contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado. E, de cara, o parágrafo 2º que nós lemos aí do artigo 12 diz para nós: classificam-se como transferências correntes. Ficou fácil agora, né, pessoal? Então, se eu encontrar transferências correntes aqui dentro, fica maravilhoso, fica lindo, né? E tem transferências correntes, está aí, portanto, de acordo com o artigo 12, parágrafo 2º, é transferências correntes a alternativa que responde a nossa questãozinha aí. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Até aí tudo bem? Vamos avançar mais um pouco. E para isso, vamos para a próxima questão. Se a minha memória não falha, a penúltima deste estudo que estamos fazendo. Vamos lá?
Classificam-se como inversões financeiras, dentre outras, as dotações destinadas. Olha de novo as inversões financeiras. Este tema é recorrente, pessoal, não dá para não saber dele, tá? Estude esse tema aí. Vamos lá. Classificam-se como inversões financeiras, dentre outras, as dotações destinadas a cobrir as despesas de custeio de entidades beneficiadas, podendo ser de natureza social, econômica ou jurídica. Imagine que você não tenha, neste momento, a lei para usar, né? E se você já sabe que inversões financeiras tem que ser, primeiro, tem que ser capital, despesa de capital. E também precisa ser mera inversão, ela não pode produzir PIB, por assim dizer, né? Vamos ser grosseiro, assim, só para poder compreender, não pode gerar um positivo do PIB. E aí, como é que fica? Cobrir as despesas de custeio de entidades beneficiadas, podendo ser de natureza social, econômica ou jurídica. Isso aí tá com cara de que tudo isso aí são, todos esses elementos são despesas de capital? Como é que fica isso aí, né? Bom, o que responde para nós é o artigo 12, parágrafo 5º, 2, ali da nossa lei. Vamos olhar ele? Artigo 12, deixa eu abrir aqui de volta para mim, colocar para você na tela. Artigo 12, parágrafo 5º. Já estavam aqui no artigo 12, né? E o parágrafo 5º aí para você, mais no topo da tela aí. Classificam-se como inversões financeiras. Olha o 2. Aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie já constituídas quando a operação não importe aumento do capital. Já traz para nós uma dica bacana aí, olha. E outras regras aí. Mas o que responde a esta questão é o artigo 12, parágrafo 5º, inciso 2º do próprio parágrafo 5º. Coisas para cobrir despesas de custeio de entidades beneficiadas. O que será isso aí, pessoal? Será que é inversão financeira? Vamos dar uma de malandro? Vamos dar um Ctrl F aqui dentro do nosso texto. Aqui, eita, o que eu arrumei aqui? Deixa eu voltar aqui para a tela, né? Esse material aí virou uma confusão danada isso aqui, né? Deixa eu voltar ele aqui para a tela. Será que eu consigo? Fecha isso. Eita, quanto mais mexe, pior fica. Deixa eu organizar essa bagunça toda aqui. Só um pouquinho. E depois de apanhar um pouquinho, tal, conseguir achar ele aqui. Pronto, tá aí para você na tela. O que a gente ia fazer mesmo? Dar um Ctrl F aqui, não é? Dentro do arquivo. Deixa eu ver se dessa vez eu não vou fazer bagunça, né? Ctrl F dentro do arquivo. Agora deu certo, né? Vamos lá. Despesas de custeio. Despesa de custeio é despesa corrente. Por isso que eu fiz aquela pergunta lá no início, quando você foi analisar a questão. Será que tudo isso aqui é realmente despesa de capital? Porque o que a questão pergunta é sobre inversões financeiras. E inversões financeiras precisam ser de capital, né? Porque a inversão financeira é despesa de capital. Tudo bem, pessoal? Então não tenho muita dúvida em relação a isso. Essa questão, portanto, a assertiva 1 dessa questão não responde para nós, né? A nossa questãozinha aí. Então, olhando para todas elas com calma, né? A manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive para atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis, não pode ser também, né? Isso aí tem coisa de despesa corrente também, não é? No meio disso aí, ao planejamento, aos programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. Isso aqui tem investimento, então não pode ser inversão financeira. Execução de obras de cara já é investimento, então não dá para ser inversão financeira. Sobra mesmo a questão, a letra C, caso você não tivesse aí uma forma de consulta, né, já poderia resolver apenas com esta lógica que você já adquiriu, que você já conheceu. Vamos um pouco mais aqui para a próxima questão, que é a nossa última questão do nosso encontro aqui para analisar a Lei 4.385.
320. Veja quanta coisa a gente analisou apenas nos artigos 12 e 13, né? Juros da dívida pública, as pensões, aposentadoria, subvenções sem encargos e outros pagamentos aos cofres públicos, aos quais não corresponde uma prestação de serviço ou de coisas da parte dos beneficiados. Será que o Aliomar Baleeiro estava falando do que aí? Não é? Que ele estava tratando aqui? De uma despesa extraordinária? De uma inversão financeira? De investimento, de custeio, de transferência corrente? Olha a dica, artigo 12, parágrafo 2º. Vamos analisar lá juntos, vou colocar para você aí. Artigo 12, parágrafo 2º. Classificam-se como transferências correntes as dotações para despesas às quais não correspondam contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado. E aí? Será? Vamos aqui olhar rapidinho. Olha, tá parecendo que responde mesmo, né? De novo, classificam-se como transferências correntes as dotações para despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços. Tá vendo? Vamos lá. Vamos voltar a atenção para a questão. Deixa eu dar aqui uma maximizada na nossa tela, antes de colocar aí para você, né? Aí, pronto. Juros da dívida pública, as pensões, aposentadoria, subvenções sem encargos e outros pagamentos dos cofres públicos aos quais não corresponde uma prestação de serviço ou de coisa da parte dos beneficiados. Então é meramente uma transferência mesmo, pessoal. É meramente uma transferência mesmo. Aí que responde para nós, artigo 12, parágrafo 2º, é a letra E que responde tudo isso aí. Eu quero voltar aqui numa questão para a gente fechar esse encontro. Aquisição de títulos representativos do capital de empresas de qualquer espécie já constituídas quando a operação não importe aumento de capital. Por quê? Para a gente responder uma pergunta que deve estar na mente aí, por que esse gasto, essa despesa com empresas é classificada como inversão financeira e não investimento, né? Por que isso acontece? Pessoal, vou traçar apenas linhas gerais, isso aí é um conceito mais longo, mais amplo, né? Mas veja bem, o direito financeiro entende que as empresas são, na verdade, intermediários, embora haja produção, etc. Eles acabam sendo intermediários. E por ser intermediários, o que ocorre é apenas inversão mesmo, é a transferência, a modificação do capital, é o que ela entende. Para a doutrina e também para a jurisprudência, quando aparecer aí nesse cenário, indústria, então se a empresa, se eu estiver falando de indústria e também de agropecuária, aí sim já caracteriza investimento e não inversão financeira. Tá certo? Embora isso não esteja lá na lei especificamente, mas já caracteriza ali inversão financeira se eu estiver falando de indústria e de agropecuária. Tudo bem? Se eu olhar aqui para a lei, também tem mais uma coisinha só para a gente fechar, né? Nem programei mas só para a gente poder analisar aqui rapidinho. O parágrafo 5º, estou falando aqui do artigo 12. O parágrafo 5º, classificam-se como inversões financeiras as dotações destinadas a. Aí eu tenho aqui no inciso 3, o inciso 3º. Deixa eu colocar na tela para você aí, para você acompanhar comigo aqui a leitura. Ó. Constituição ou aumento de capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, isto é, inversão financeira. Tá aqui, opa, eu quero que marque apenas, meu querido. Aí, inversões financeiras, tá vendo? E, de novo, constituição ou aumento, estou lendo inciso 3º, constituição ou aumento do capital de entidades
ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. Então, se tem dinheiro público indo para esse tipo de coisa, estamos chamando isso de inversão financeira. Até porque a operação bancária, a gente teve um vislumbre disso lá no direito econômico, semestre passado, que nada mais é do que o intermediário financeiro. Uma instituição financeira é um intermediário financeiro. Eu tenho agente superavitário, eu tenho agente deficitário, que simplesmente se encontram, né, numa instituição financeira, por assim dizer, né, neste intermediário financeiro, e faz o intercâmbio, né, do dinheiro entre um e outro. Se a pessoa tem sobrando e deixa lá no banco, por assim dizer, deixa lá com o objetivo de ver render. E ver render significa receber aquilo depois com juros, com acréscimos, não é? E quem vai lá do outro lado pegar, porque não tem, precisa, mas pega o mesmo dinheiro lá do outro lado. O mesmo dinheiro que o agente superavitário deixou, de lá pega e aí simplesmente utiliza, e ao devolver, devolve com juros. Rendimentos ainda maior do que quando ele pegou, e maior, é lógico, né, maior do que aquele do que o agente superavitário recebe de volta. Essa sobra, você já estudou que é o spread bancário, mas veja que é uma operação de intermediação, né? Então, o direito financeiro chama isso, essas operações bancárias, de inversões financeiras. Tudo bem, pessoal? E aqui a gente encerra este encontro de hoje, linhas simples, linhas gerais, que eu quis abordar com vocês aí neste retorno, para que a gente possa recuperar o nosso ritmo no estudo de direito financeiro. Nos próximos encontros nós avançamos para essas leis que acabam definindo, né, os rumos das receitas e das despesas, representando a expressão popular, né, da vontade popular para os destinos das verbas públicas. Tá certo? Desejo a vocês aí uma boa semana de estudos. Fico aí à disposição para esclarecer dúvidas. Você pode acessar o nosso ambiente virtual e por lá deixar as suas questões. Prefira utilizar por lá o nosso Tira Dúvidas. Por lá eu posso responder você por videocast, podcast, por escrito. Então nós temos várias formas de tratar por lá, tornando o assunto um pouco mais dinâmico, o nosso intercâmbio lá um pouco mais dinâmico. Tá certo? Muito bem? Bons estudos para vocês. Nos vemos aí no nosso próximo encontro. Tchau, tudo de bom.